Oi, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai ver a parte 1 da aula de ácidos, bases e sais inorgânicos. Mas antes de a gente aprofundar nesse assunto, a gente precisa entender o que é uma função química. Vocês sabem o que é uma função química? Uma função química ela é o conjunto de substâncias com propriedades químicas semelhantes, denominadas propriedades funcionais. Existem as funções químicas inorgânicas e as funções químicas orgânicas. Na aula de hoje a gente vai ver sobre as funções químicas inorgânicas e aí nas próximas aulas é que a gente vai ver mais sobre as funções químicas orgânicas. As funções químicas inorgânicas mais importantes são ácidos, bases, sais e óxidos. E antes de a gente aprofundar mais nesse assunto, a gente vai ver um pouquinho sobre a dissociação e a ionização. Vocês sabem o que é dissociação e ionização e a diferença entre elas? Se não, vamos lá. Então, a dissociação é a separação dos íons já existentes. Ou seja, como a gente pode observar aqui nesse primeiro recipiente, nós temos no estado sólidos os íons de Na+ e Cl-, e eles estão presos no reticulado cristalino. Já ao ser adicionado água, ocorre a dissociação iônica, que é a separação desses íons. Então, no segundo copo, a gente pode observar que os íons de Na+ e Cl- estão soltos e podem se movimentar, transportando assim a corrente elétrica. Então, vamos lá. Dissociação é a separação de íons já existentes, ou seja, ela não forma íons, ela separa os íons já existentes. E vamos agora para a ionização. A gente pode ver aqui nesse exemplo do ácido clorídrico, onde em seu estado natural ele é gasoso e é formado por moléculas de HCl. E ao ser dissolvido em água, a própria água quebra as moléculas de HCl e provoca aí a formação dos íons H+ e Cl-. Ou seja, a ionização ela é a formação de íons, de íons não existentes. No caso, como a gente viu na dissociação, os íons já existem, mas eles estão juntos. Então, quando ocorre a dissociação, ocorre a separação desses íons. Já a ionização é a criação de íons, certo? Deu para entender? Então vamos lá agora para o grau de ionização. O grau de ionização ele é utilizado para determinar a capacidade que um ácido possui de produzir íons, o cátion, o hidrônio e um ânion qualquer. Ele é representado pela letra alfa e pode ser escrito da seguinte forma: alfa igual o número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas dissolvidas. E vamos aproveitar os exemplos anteriores, No caso do HCl, vai ficar alfa igual a 92 sobre 100, que pode ser 0,92 ou 92%. E no caso do ácido fluorídrico, vai ficar alfa igual a 8 sobre 100, que pode ser 0,08 ou 8%. O grau de ionização ele varia entre 0 e 1 ou 0% e 100%. Quando alfa tem valor próximo de zero, significa que a substância está pouco ionizada, sendo chamada de eletrólito fraco. Quando alfa se aproxima de 1, a substância está bastante ionizada, sendo chamada de eletrólito forte. Então vamos agora falar sobre os ácidos. No ponto de vista prático, os ácidos apresentam as seguintes características. Eles podem formar soluções aquosas condutoras de eletricidade e eles mudam de cor em certas substâncias, chamadas por esse motivo de indicadores de ácidos. Os ácidos são muito comuns em nosso dia a dia. O vinagre ele contém ácido acético, o limão, a laranja e demais frutas cítricas contém o ácido cítrico, a bateria de um automóvel contém ácido sulfúrico, o ácido muriático usado para a limpeza de pisos e azulejos contém ácido clorídrico e assim por diante. Os ácidos são muito utilizados nas indústrias químicas para a produção de novos materiais e, em particular, o ácido sulfúrico é o primeiro colocado em uso industrial. E vamos agora para o ponto de vista teórico de Arrhenius. Segundo Arrhenius, os ácidos são compostos que em solução aquosa se ionizam, produzindo como íon positivo apenas cátions e hidrogênios, o H+. O H+ é nessa perspectiva o responsável pelas propriedades comuns a todos os ácidos, sendo chamado por esse motivo de radical funcional dos ácidos. Como a gente pode observar aqui nesse exemplo, o HCl
que quando entra em contato com a água forma o H+, como falou Arrhenius, mais Cl-. Também a gente pode ver aqui o HNO3, que quando entra em contato com a água forma o H+, mais o NO3-, e os demais, né? Atualmente, sabe que essa definição de Arrhenius não é rigorosamente correta. Na verdade, em solução aquosa, o cátion H+, se une com a molécula de água, formando o íon H3O+, chamado de hidrônio ou hidroxônio. A gente pode observar que H+, mais H2O forma o H3O+. Sendo assim, os 4 exemplos anteriores ficariam mais corretos se escritos da seguinte maneira. O HCl mais H2O, que é água, fica da seguinte forma: H3O+, mais Cl-. O HNO3 mais H2O, que é água, formaria o H3O+, mais NO3-, e assim por diante. No entanto, por comodidade, continua se usando a primeira forma de representação, né? Que seria H+, mais Cl-. Então vamos agora para a classificação dos ácidos. Os ácidos podem ser classificados de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis. É chamado de monoácidos a molécula que produz apenas um H+ na ionização, que é o caso do HCl. É chamado de diácidos a molécula que produz 2H+ na ionização, que é o caso do H2SO4. É chamado de triácidos a molécula que produz apenas 3H+, que é o caso do H3PO4, e tetrácidos a molécula que produz apenas 4H+. E os ácidos com 2 ou mais hidrogênios ionizáveis são denominados de poliácidos. Os ácidos também podem ser classificados de acordo com a presença ou não de oxigênio na molécula. É chamado de hidrácidos os ácidos que não contêm oxigênio e oxiácidos os ácidos que contêm oxigênio. Um exemplo de hidrácido pode ser o HCl e um exemplo de oxiácido pode ser o H2SO4. Os ácidos também podem ser classificados de acordo com o seu grau de ionização. É chamado de ácido fortes o ácido que possui alfa maior que 50%. É chamado de ácidos moderados ou semifortes quando alfa é maior que 5%, mas é menor que 50%. E de ácidos fracos, quando o alfa é menor que 5%. Então vamos agora para a nomenclatura dos ácidos. Vamos começar com os hidrácidos, que o nome é feito com a terminação hídrico e o começo sempre ácido, né? Então vai ser ácido, o nome do ânion e o final hídrico. Vamos aqui olhar o caso do HCl, vai ser ácido, dicloro e hídrico, por ser um hidrácido, então vai ficar ácido clorídrico. Mas a gente tem que lembrar que tem alguns elementos que utilizam a nomenclatura em latim. No caso aqui do H2S, não vai ser ácido enxofrídico, vai ser ácido sulfídrico, porque está usando o nome em latim, certo? Vamos agora ao oxiácidos. Aí tem várias formas, né, de fazer a escrita, mas eu peguei aqui a forma mais fácil, que é usando a regra do Knox. Então vamos lá. Sempre, né, vai ter o prefixo ácido, e aí se tiver o número de Knox mais 1 ou mais 2, vai colocar hipo mais o nome do elemento mais oso. No caso aqui que a gente pode pegar como exemplo o ácido hipocloroso. Já quando o número do Knox for mais 3 ou mais 4, vai ser ácido, o nome do elemento mais oso. No caso aqui o ácido cloroso, certo? E quando tiver número Knox mais 5 ou mais 6, vai usar o prefixo ácido, nome do elemento mais ico, então vai ficar ácido nítrico. E quando tiver número Knox mais 7, vai usar ácido per mais nome do elemento mais ico, então vai ficar ácido perclorico, certo? Vamos falar agora sobre alguns ácidos importantes. Nós temos o ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Esse ácido é um produto químico muito utilizado na indústria, por isso costuma-se dizer que o consumo de ácido sulfúrico mede o desenvolvimento industrial de um país. O H2SO4 puro é um líquido incolor, oleoso, denso, corrosivo e extremamente solúvel em água. E para diluí-lo, deve-se despejá-lo lentamente em água e nunca ao contrário,
pois devido ao calor liberado, quando se despeja água sobre H2SO4, ela vaporiza rapidamente e pode projetar contra as mãos ou o rosto, da pessoa que está manuseando. Os principais usos do ácido sulfúrico são produção de fertilizantes agrícolas como os superfosfatos, na produção de compostos orgânicos como plásticos, celulose, corantes, tintas, pigmentos, entre outros. Nós temos também o ácido clorídrico, que é o HCl, que puro é chamado de gás clorídrico ou cloridreto ou cloreto de hidrogênio, e é um gás incolor, não inflamável, mas é muito tóxico e corrosivo. O ácido clorídrico é usado na hidrólise de amidos e proteínas nas indústrias de alimentos, na produção de corantes, tintas, couros, também na limpeza de pisos e paredes de pedra ou de azulejo, e usa-se o ácido muriático, que é o ácido clorídrico impuro. Além disso, é importante destacar que o ácido clorídrico é um dos componentes do suco gástrico existentes em nosso estômago. Sua ação é ajudar a digestão dos alimentos. Nós temos também o ácido nítrico, que é o HNO3, que é um líquido incolor muito tóxico e corrosivo. O ácido nítrico é usado na produção de compostos orgânicos, como os explosivos, corantes e medicamentos, e também na produção de fertilizantes agrícolas. E por último, nós temos o ácido fluorídrico, que é um líquido incolor fumegante de ponto de ebulição 20 graus sob pressão normal, é altamente corrosivo para a pele. E é geralmente utilizado na produção de alumínio ou no preparo de compostos para utilizar em sistemas de refrigeração ou também no enriquecimento de urânio para reatores atômicos. E por hoje é só. Até a próxima aula, que vai ser a parte 2, onde a gente vai ver as bases e os sais, certo? Então não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou manda pra gente no e-mail. E segue a gente também lá no Instagram, que a gente sempre está postando resuminhos e novas informações sobre o mundo da química. Então é isso, até a próxima aula.